Olá, querido povo de Deus, eu sou Leonardo Teixeira, sou seminarista da Diocese de Castanhal, tenho 26 anos, atualmente cursando o 2º ano de Teologia, sou natural de Primavera, da paróquia São João Batista e tenho a alegria de, neste vídeo, partilhar a vocês um pouco da minha história, do meu chamado vocacional. Desse imenso mar. Desde cedo, através da iniciação à vida cristã e da participação na minha comunidade, fui percebendo que o Senhor me chamava para uma vida de comunhão com Ele. A compreensão disso ficou ainda mais forte durante a minha juventude, quando comecei a frequentar o grupo de jovens da minha comunidade. A experiência e convivência com os jovens me fez perceber o meu lugar na igreja e a colocar os meus dons a serviço dela. Em meio ao desejo de servir, desde pequeno me acompanhava grandes sonhos. Talvez o maior deles era de um dia poder ajudar os meus pais de maneira mais concreta. E por muito tempo esse foi o meu projeto de vida. E em vista disso, decidi em 2012 deixar os meus pais, os meus irmãos, a minha comunidade e vim morar em Belém, em vista de melhores condições para a realização daqueles sonhos. Passei então a morar com minha tia. Foi um período bastante desafiador que me proporcionou grandes crescimentos e superações. E mais do que isso, a perceber ainda mais o valor da família e também o valor da fé. No entanto, em meio à rotina de estudos e trabalhos, fui aos poucos me distanciando da vivência da fé e da comunhão com a igreja. Minhas prioridades então passaram a ser outras. Em contrapartida, os meus projetos pessoais estavam encaminhados e com isso sentia-me verdadeiramente feliz. Pra dentro deste mar. Até que em 2015 senti o forte desejo de voltar para a casa dos meus pais, motivado especialmente pelo desejo de retomar a minha caminhada cristã na minha paróquia, na minha comunidade, junto dos meus amigos. Voltar ao ponto de partida e recomeçar. Hoje percebo que já aqui a vontade do Senhor começava a prevalecer na minha vida. Voltei então para a primavera sedento de Deus, como nós rezamos com o salmista. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Ao retornar para a primavera, fui acolhido na minha comunidade e inserido nas atividades do setor juventude, a quem sou muito grato e guardo boas lembranças. Pensava ser o suficiente, mas o Senhor me chamava para algo a mais. Deixei-me então envolver por aquele ardente desejo de buscá-lo cada vez mais e ia participando ativamente dos serviços na minha comunidade, na minha paróquia, das programações do setor juventude. Até que em uma conversa com um amigo meu, ele me falava sobre vocação e aquela conversa me deixou muito entusiasmado e também curioso, porque era uma realidade nova, nunca tinha ouvido falar de vocação com mais detalhes e de fato me despertou um grande interesse. Até que certo dia recebi um convite através do Mateus, hoje meu irmão de seminário, a participar dos encontros vocacionais. E embora muito feliz, não consegui naquele momento dar uma resposta a ele. Depois de alguns dias, inquieto com aquele convite, decidi participar dos encontros vocacionais na Diocese. Embora naquele momento não se tinha uma pretensão de já ingressar no seminário, nem de ser padre. Realmente o desejo era de conhecer e saber aquilo que Deus queria de mim. No entanto, o Senhor foi me seduzindo, e eu fui me deixando seduzir até que a sua vontade prevaleceu. E eu fui percebendo aos poucos o verdadeiro significado do renuncie a si mesmo e siga-me. Encontrava-me então diante de uma grande novidade, nunca antes pensada por mim. Mas ao mesmo tempo me sentia imensamente feliz em corresponder com aquele chamado que fortemente se sentia no meu coração. Cada vez mais motivado a buscar corresponder generosamente e com sinceridade
ao chamado do Senhor, busquei viver um sério discernimento da vocação, através dos encontros vocacionais e também através da vida de doação lá na minha paróquia, por meio do setor juventude, da catequese também, mas especialmente através da vida de oração. De fato, eu sentia uma forte provocação de buscar através deste diálogo com o Senhor, através da vida de oração, aquela resposta que tanto buscava, uma clareza maior do seu chamado. E é claro que não é um caminho que trilhei sozinho. E aqui faço memória grata aos meus pais, que sempre me apoiaram neste caminho, neste processo, assim como aos meus promotores vocacionais, que também foram fundamentais para que eu tivesse êxito no discernimento vocacional, e também ao meu pároco, que me acompanhou na época, o Frei Gilson, que através da vivência do seu ministério também foi me mostrando a beleza da vocação sacerdotal e cultivando também esse desejo de um dia assumir esta vocação e vivê-la. E feito este caminho, no final de 2016, com alegria e livremente também, decidi ingressar no seminário no próximo ano, tendo sido acompanhado. E em 2017 ingressei no seminário da nossa diocese, onde estou até hoje, nesse processo, neste caminho de discipulado e de configuração a Cristo Bom Pastor, me preparando para um dia apacentar as suas ovelhas. E você, jovem, que sente o desejo de discernir a sua vocação, te convido a um permanente diálogo com o Senhor, a um permanente confronto com a sua palavra, assim como uma permanente participação nos sacramentos. Assim, certamente você terá bastante progresso neste caminho de descoberta da vocação. Não tenham medo, jovens, de responder generosamente ao chamado do Senhor. Garanto a vocês que vale a pena abandonar os nossos sonhos, abandonar os nossos projetos e a sonhar os sonhos de Deus, a confiar na sua providência, a confiar na sua vontade para a nossa vida. Por fim, peço que rezem por mim, pela minha vocação, pelas vocações sacerdotais de modo especial, pedindo ao Senhor que mande cada vez mais operários para a sua messe. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado